Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta terça-feira, dia 27 de novembro. Ibovespa agora às 11 horas e 15 minutos, pelo horário de Brasília, registra alta de 1,13%. Ainda mantendo a tendência de alta no gráfico de 60 minutos, de curtíssimo prazo, gerou um fundo ascendente, conseguiu terminar uma boa primeira hora de pregão, já fez nova máxima, então por enquanto vai com aspecto positivo aí no curtíssimo prazo. E a superação do topo anterior, na realidade são dois topos, né, 57.529 e 57.574, potencializa a chance de teste dessa linha de tendência de baixa. Lembrando que no curto prazo o Ibov segue em tendência de baixa. Petrobras, PTR4 no pregão de hoje apresenta aí uma boa alta, 2,07%, conseguiu confirmar uma operação de contra-tendência através da formação de pivô de alta em torno de 19,19 essa entrada, o stop em R$ 18,44. O objetivo dessa entrada é 19,94, uma operação contra tendência, risco maior para esse tipo de operação. Olhando para Vale 5, Vale 5 no pregão de hoje apresenta uma alta de 0,34%, ainda Vale naquela região conseguiu até superar a máxima do topo anterior 35,94, mas continua aí dentro dessas linhas que eu tracei aqui no formato de uma cunha ascendente, então gerando uma certa fraqueza nessa tendência de alta dela de curtíssimo prazo. Resistência imediata 35,94 e mais acima 36,37 a 36,47. Suporte principal dessa tendência de alta de curtíssimo prazo 35,35, que se for perdido confirma essa divergência de baixo e reforçam a chance de queda para a ação, focando mais em suportes importantes como 34,50 e 34,17. Lame 4 no pregão de hoje se destaca, vai fazendo aí máxima histórica, 18,88 no momento, alta de 2,39%. Pelo gráfico 60 minutos até gerou uma possibilidade de entrada, com stop em 18,09. Abriu bem a primeira hora de pregão, fez um bom fechamento acima de 18,69 e a entrada ali por volta dos 18,76, com stop em 18,09, um risco em torno de 3,6%. O objetivo dessa operação ficando na faixa dos R$ 19,43. O único ponto ainda a se monitorar na Lame 4 é esse movimento de alta mais acentuado aqui no gráfico semanal. Ainda há espaço para poder subir, por exemplo, chegando na faixa dos R$ 20. O lado positivo dessa operação de curtíssimo prazo é que ela está ainda abaixo, o objetivo está abaixo dos R$ 20. A pequena lateralização após superar o topo anterior foi mínima ali nessa ação, foi o mínimo aceitável. Então a operação um pouco mais no limite em cima da Lame 4. Lojas Renner também fez uma boa primeira hora de pregão, conseguiu sair daquela resistência ali por volta dos R$ 75,35, fechou bem, fechou até aqui acima de 75,75, abrindo a possibilidade de uma possível compra, né, a favor da tendência ainda de alta do gráfico diário, após essa formação aqui de fundo ascendente, seria uma das possibilidades de entrada em 76,01, com stop aqui abaixo dessa mínima em 73,64, uma operação de 3,1%, objetivo em R$ 78,38. O lado negativo dessa operação está dentro dessa região de resistência aqui. Então a mais importante até eu vejo entre 77,40 a 78,15 para mim a faixa mais importante. Então o objetivo vai ficar acima dessa zona de resistência, o que terminaria me deixando do lado de fora dessa operação, apesar de estar tecnicamente sendo gerado ali um pivô de alta no G60. IP3 no pregão de hoje apresenta uma alta de 1,29%. Conseguiu fechar a primeira hora de pregão. Ontem, na primeira hora de pregão, oscilou acima dos 15,60, mas não fechou acima. Na última hora de pregão também fez isso, mas hoje conseguiu fechar acima dos 15,60. Então, se ela conseguir superar aí, seja os 15,70 ou sendo mais cauteloso ainda, os 15,74, abre chance de uma entrada por volta de 15,75, stop em 15,11, abaixo da mínima aqui. A ação ainda está em tendência de baixa no curto prazo, que torna um pouco mais arriscada essa operação.
mas os pontos que apoiam essa operação é o toque ali numa região de suporte do gráfico semanal, ela ter batido nessa zona de resistência do gráfico diário do fundo anterior e não ter gerado uma sinalização de queda, pelo contrário, está gerando ainda sinalização de força por parte dos compradores, está superando a máxima dessa semana responsável ali pela mínima do movimento de correção, que é de 15,70. Então são alguns pontos favoráveis. O ponto ainda negativo é esse grande movimento de baixa ali, ou seja, essa tendência de baixa que ela tem no gráfico diário, no curto prazo. O objetivo da entrada seria 16,39, próximo ali da região de topo. Então um pouco abaixo da resistência em 16,47. Isso para entrada em 15,75. Se entrar em R$15,71, o objetivo da operação fica em 16,31. HRTP3 no pregão de hoje apresenta aí uma boa alta de 7,5%. Para compra eu não vejo muita possibilidade de compra de curto prazo, nem de médio prazo ainda no papel. Teria que optar mesmo por uma operação mais de day trade nessa ação. Abriu forte, caiu, deu uma recuada, lateralizou. Se superar 5,65, abre uma possibilidade de comprar em 5,66 com stop aqui abaixo da mínima do recuo em 5,47. Operação de 3,4% e objetivo em 5,85. O lado, assim como o Lojas Zen tem um ponto negativo da resistência, o lado negativo é que o objetivo vai ficar muito ali em cima da linha de tendência de baixa, que tende a funcionar como resistência e pode atrapalhar essa operação de day trade na ação. E por último, a LET6, apenas para informar que já tinha gerado a operação no pivô de alta. Ontem cheguei a comentar que ela poderia também, ainda estava interessante para uma possível entrada. Abriu bem o pregão, está com alta de 5,49%, e assim como a HRTP3, pegando aqui um gráfico de 15 minutos, pode também trazer uma oportunidade, desde que não recue mais do que 8,40. Então, na superação de 8,65, 8,66 a entrada, 8,40 o stop, e projeta o risco dessa operação para cima, para ter o objetivo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e pelo acesso diário ao site da Altovero.com. Desejo a todos um excelente dia, de ótimos negócios, e até o nosso próximo Radar do Mercado. Um grande abraço.